Feche os olhos por um instante. Imagine aquela sensação. Um desejo intenso surge em você, quase como uma faísca, uma urgência que pede passagem. Mas, antes mesmo que você possa entendê-lo, ou talvez até saboreá-lo, uma outra voz, fria e pesada, ressoa por dentro. Não deveria. Isso é errado. Você não merece. É a culpa, aquele nó na garganta, o peso no peito que tantas vezes nos impede de simplesmente ser. Por que será que desejar algo, buscar o que nos faz vibrar, frequentemente vem acompanhado desse fardo, dessa sombra? Bem-vindos ao Além do Inconsciente. Nossa conversa de hoje é um mergulho profundo em uma questão que atravessa todos nós, em algum momento da vida. Desejar é realmente um pecado? Vamos explorar juntos como a psicanálise, especialmente as ideias de Sigmund Freud sobre o nosso tripé fundamental. Desejos, culpa e os dolorosos ciclos de repetição que eles podem gerar, pode iluminar esse conflito interno e nos ajudar a encontrar caminhos mais leves, conscientes e, quem sabe, mais libertadores. Se você já se sentiu paralisado por essa batalha interna, este vídeo é um convite sincero à reflexão. Fique conosco. No coração da nossa vida interior, pulsa uma força que a psicanálise com Sigmund Freud nos ajudou a nomear. O desejo, não um querer superficial, uma vontade passageira, mas algo muito mais profundo, uma correnteza que nos move. Pense no desejo como a grande mola mestra da nossa psique. Freud chamou essa força de pulsão, ou Triebe em alemão, uma palavra que carrega a ideia de um impulso, uma pressão constante. É uma energia vital, uma espécie de motor interno que nos impulsiona incessantemente. Imagine uma fome que não se sacia apenas com o pão de cada dia, uma sede que busca algo além da água fresca. Essa é a natureza da pulsão, ela nos leva a buscar, a criar, a nos conectar, mas também por vezes nos coloca em rota de colisão com o mundo, e conosco mesmos. É importante entender. Para Freud, o desejo em sua origem não é nem bom nem mal. Ele simplesmente é. Não nasce com uma etiqueta de certo ou errado, pecaminoso ou virtuoso. Pense nele como a força de um rio. Pode irrigar a terra e gerar vida, mas também pode transbordar e causar destruição. A questão não está na força em si, mas em como ela flui e como lidamos com seu curso. Essa força primordial busca uma satisfação que, curiosamente, parece estar sempre um passo além, ligada a uma falta fundamental que nos constitui. Mas, se o desejo em si é essa força neutra, por que ele tantas vezes se veste com o manto pesado da culpa? Por que sentimos que estamos errando ao simplesmente querer? É aqui que outra peça fundamental da nossa psique entra em cena, a moralidade internalizada. Essa voz que julga não nasce conosco, ela é cuidadosamente construída tijolo por tijolo ao longo da nossa história. Freud nomeou essa instância de superego, ou supereu. Imagine-o como um guardião severo, um juiz interno que carrega um livro de regras invisível. Essas regras são formadas pela internalização das normas, proibições, valores e ideais que absorvemos desde a mais tenra infância. Quem são os autores desse livro de regras interno? Primeiramente, nossos pais e cuidadores, as primeiras vozes que nos disseram sim ou não. Depois, a escola, a cultura, a religião, a sociedade como um todo. Carregamos dentro de nós o eco dessas vozes, que nos dizem o que devemos e não devemos fazer, ser, ou, crucialmente, desejar. Freud via o superego como o herdeiro do complexo de Édipo, o momento em que as grandes interdições e identificações se estabelecem, moldando nossa bússola moral e, com ela, nossa capacidade de sentir uma culpa que pode ser tanto um guia, quanto um tirano. Compreendemos então o desejo como essa força pulsante e o superego como nosso código moral internalizado. Mas como exatamente esse embate acontece dentro de nós? Para nos ajudar a visualizar essa complexa arena interna, Freud descreveu 3 instâncias psíquicas que regem nossa vida mental: o id, o ego e o superego. Pense neles como personagens de uma peça teatral interna, cada um com seu papel. O id, ou isso em alemão, é a nossa parte mais primitiva, o reservatório bruto das pulsões. Ele opera totalmente pelo princípio do prazer.
quer satisfação imediata para todos os impulsos, sem se importar com lógica ou consequências. É a criança interior que grita, eu quero agora. Do outro lado, como um contraponto constante, está o superego, nosso agente moral. Ele representa as regras internalizadas e os ideais que nos esforçamos para alcançar. Se o id é puro desejo, o superego é, muitas vezes, pura restrição, sempre nos comparando com um ideal de perfeição e pronto para nos inundar de culpa quando percebe uma falha ou um desejo que considera impróprio. É uma voz que pode ser tão crítica que nos impede de avançar. E quem tenta equilibrar essa balança, mediar esse intenso cabo de guerra, esse é o papel fundamental do ego, o nosso eu. O ego opera pelo princípio da realidade. Sua tarefa é ser o negociador entre os impulsos apaixonados do id, as exigências severas do superego e as condições do mundo externo. Ele busca maneiras realistas e socialmente aceitáveis de satisfazer os desejos do id, sem, contudo, ofender demais o superego. É uma tarefa exaustiva, uma busca constante por equilíbrio que consome grande parte da nossa energia psíquica. É desse choque, dessa tensão constante entre o querer do id e o dever imposto pelo superego, com o ego tentando administrar o conflito, que nasce a culpa. Um afeto tão humano, tão presente, e por vez, tão devastador. É preciso diferenciar. Existe a culpa que podemos chamar de consciente ou realista. Aquela que sentimos quando de fato fizemos algo que vai contra nossos valores ou prejudicamos alguém. Essa culpa pode ser um motor para a reflexão e a reparação. Mas a psicanálise nos alerta para uma forma de culpa muito mais traiçoeira, a culpa inconsciente. Essa culpa inconsciente é como uma sombra persistente. É difusa, intensa, e pode surgir mesmo que não tenhamos feito nada de errado. Basta o desejo, a fantasia considerada proibida pelo nosso superego, para que ela se instale. Quantas vezes nos sentimos mal sem saber exatamente por quê? Ou nos pegamos repetindo padrões de autossabotagem como se estivéssemos nos punindo por algo que nem sequer chegou a acontecer no plano da realidade. Essa é a força da culpa inconsciente minando nossa alegria e nossa potência de vida. Freud, em sua obra O Mal-Estar na Civilização, nos mostra que a própria vida em sociedade exige que renunciemos a uma parte de nossas satisfações pulsionais mais imediatas. Para convivermos, precisamos adiar, reprimir, transformar muitos dos nossos desejos. Essa renúncia é o preço da civilização, mas ela não vem sem custo. Um desses custos é o aumento da severidade do superego e, consequentemente, do sentimento de culpa, que se torna um companheiro constante na jornada humana. Se a culpa é essa consequência da nossa dinâmica interna e da vida em sociedade, o que dizer do desejo em si? Será ele o vilão da história? A psicanálise nos convida a questionar profundamente a ideia de que o desejo é inerentemente pecaminoso. Como vimos, o desejo é uma força vital, amoral em sua origem. A roupagem de pecado é um traje cultural, moral e religioso que foi costurado ao longo dos séculos, e que vestimos desde cedo. Diferentes culturas e épocas tiveram, e têm, formas muito distintas de lidar com os desejos, algumas celebrando sua expressão, outras reprimindo-a ferozmente. O que é considerado um desejo normal, ou transgressor, varia imensamente. O olhar psicanalítico não busca julgar o desejo, mas sim compreendê-lo. Qual a sua função na nossa vida psíquica? Quais os seus destinos? Como ele se transforma, se esconde, se revela? Como ele se conecta com a nossa história única, com nossos medos e nossas mais profundas aspirações? A pergunta que ressoa no consultório de análise não é, este desejo é um pecado? Mas sim, o que este desejo diz sobre você, de onde ele vem? E o que você pode fazer com ele para viver uma vida mais plena e com menos sofrimento? Então, se o desejo não é o problema em si, por que ele tantas vezes se transforma em uma fonte de angústia, de dor, de repetições infelizes? Aqui a resposta psicanalítica é clara. O sofrimento não reside no ato de desejar, mas na forma como lidamos, ou não conseguimos lidar, com a complexidade dos nossos desejos e com a culpa que eles podem despertar. O sofrimento surge, por exemplo, de uma repressão excessiva. Quando o superego é um tirano implacável,
E o ego, intimidado, nega sistematicamente a expressão ou mesmo o reconhecimento de importantes impulsos. Essa energia não desaparece. Ela se manifesta de formas disfarçadas, sintomas de ansiedade, fobias, compulsões que nos aprisionam, ou aquela tristeza crônica que parece não ter motivo. Por outro lado, a atuação impulsiva dos desejos sem qualquer filtro ou reflexão também é uma estrada para o sofrimento. Quando o id assume o controle total e os desejos são realizados de forma imediata, sem considerar as consequências para nós mesmos ou para os outros, o resultado pode ser um ciclo vicioso de comportamentos autodestrutivos, relações caóticas e um profundo sentimento de vazio. A satisfação momentânea do impulso raramente preenche a falta que está na raiz do nosso desejar. É por isso que a distinção entre desejar, fantasiar e agir é tão crucial. Fantasiar é um espaço seguro e necessário. O problema é quando a fantasia não pode ser elaborada ou quando o ato se torna pura descarga, sem consideração. Se tanto a repressão cega quanto a atuação desenfreada nos levam a repetir padrões de sofrimento, qual seria o caminho para uma relação mais madura, mais consciente com essa força vital que é o desejo? A psicanálise nos aponta para a importância da escuta de si e do autoconhecimento. Isso significa, antes de mais nada, criar um espaço interno de acolhimento para reconhecer nossos desejos, sem o julgamento imediato. É se permitir perguntar com honestidade o que eu realmente quero, o que essa vontade está me dizendo. E fundamentalmente questionar a culpa que emerge. Essa voz crítica que me acusa é realmente minha, conectada com quem eu sou hoje? Ou é apenas o eco de velhas proibições que já não fazem mais sentido, mas que continuam a me assombrar e a me fazer repetir os mesmos erros? O processo de análise pessoal, a terapia psicanalítica, é um convite a essa escuta profunda. É um espaço seguro e confidencial onde, com a ajuda de um profissional, podemos desvendar os mandatos severos do nosso superego, compreender as mensagens cifradas do nosso inconsciente e, aos poucos, flexibilizar aqueles padrões rígidos de pensamento e comportamento que nos fazem sofrer e repetir as mesmas dores. Não se trata de eliminar o superego, ele é necessário, mas de torná-lo um aliado mais compreensivo, menos um carrasco. É essencial entender, essa jornada de autoconhecimento não busca uma liberação inconsequente dos desejos, como se pudéssemos simplesmente ignorar o mundo e os outros. Isso seria apenas outra forma de atuação. O objetivo é muito mais profundo e transformador, construir uma integração consciente e responsável entre o nosso desejar, o nosso sentir e o nosso agir no mundo. É aprender a fazer escolhas mais alinhadas com quem realmente somos, assumindo a responsabilidade por elas. Um ego que se fortalece nesse processo, que aprendeu a dialogar com as diversas partes de si mesmo, torna-se mais capaz de mediar os conflitos internos de forma criativa. Ele pode então encontrar caminhos para buscar satisfações que sejam verdadeiramente nutritivas para a alma, que estejam em consonância com uma ética pessoal. Uma ética do desejo singular de cada um, não uma moral universal imposta de fora, e que sejam sustentáveis a longo prazo, tanto para nós quanto para nossas relações. Nessa perspectiva, o desejo deixa de ser visto apenas como uma ameaça, uma fonte de pecado e culpa, e passa a ser reconhecido e vivenciado em toda a sua potência, como uma extraordinária fonte de vitalidade, de criatividade, de prazer, de conexão e de transformação pessoal. É o motor que nos impulsiona a sonhar, a construir, a amar, a aprender e a nos tornarmos passo a passo a versão mais autêntica de nós mesmos, quebrando os ciclos de repetição que nos aprisionam. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, e espero que essa jornada pela psicanálise do desejo e da culpa tenha tocado em algo importante para você. Vimos que desejar não é um erro, mas uma parte essencial do que nos faz humanos. O conflito e a culpa surgem da complexa dança entre nossas pulsões mais profundas e as regras que internalizamos. A psicanálise nos oferece um caminho para compreender essa dança, para aliviar o peso de culpas desnecessárias e para viver nossos desejos com mais consciência e liberdade responsável, quebrando os padrões de repetição que tanto nos afligem.
Como essa conversa ressoou aí dentro? Que desejos, culpas ou padrões de repetição você pode identificar em sua própria vida a partir dessa nossa exploração? Compartilhe suas reflexões nos comentários, sua experiência enriquece nossa comunidade. Se esse conteúdo te tocou, curta, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Até o nosso próximo encontro, aqui no Além do Inconsciente.